Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa abrir os teus olhos, iluminar a tua mente, esclarecer muitas coisas que possam estar ocultas até o momento para você. Nós vamos ter uma ocasião agora no acampamento, onde as pessoas vão poder fazer as suas perguntas e vão ser respondidas. Pode ser que, dentre as perguntas realizadas aqui, uma delas seja a tua. Por isso, esse vídeo pode ser de proveito para você também. Espero que assim o seja, que Deus te abençoe. Te aconselho a fazer também a tua oração pessoal, porque não podemos estudar a Bíblia sem antes pedir a orientação do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, está aberta a palavra. Quem gostaria de colocar a sua pergunta? Sim, irmã? Então, foi suscitado no grupo, qualquer dias atrás, né? Sobre a lei de Deus. Quem era que falou que estava no Monte Sinai, que deu a lei, que escreveu a lei? Exatamente. Foi Jesus ou foi Deus? Ok, então a pergunta que foi realizada é: quem estava no Monte Sinai e deu a lei? Foi Jesus ou foi Deus? Irmãos, nós temos condições de saber isso. Primeiro, em Gálatas, a Bíblia fala que a lei foi entregue pela mão de um medianeiro. Vamos abrir lá para ver. Gálatas 3, versículo 19. É dito assim: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. O texto parece um pouquinho confuso de entender, vamos tentar esmiuçar, tá bom? Medianeiro vem de mediação. Observe nesse caso a raiz da palavra, olha lá. Mediação, olha aqui, ó. A raiz é a mesma, certo? Mediação, isso nos faz lembrar mediador. O que é um mediador? Tem um sinônimo dessa palavra, que esse é bem mais conhecido, que é igual a intercessor. E quem que é o nosso intercessor? Senhor Jesus. A lei foi dada por intermédio do intercessor, de Jesus. Ah, mas não foi Deus que desceu e falou lá? Calma, vamos lá. Vamos para Evangelho de João, capítulo 1. João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Há versões, eu acho que é a revista atualizada, que diz, e a palavra, né? A palavra se fez carne. Ora, de quem a Bíblia está falando? O Verbo se fez carne. Quem que veio aqui e encarnou? Jesus, o Filho de Deus, certo? Mas por que Jesus é chamado de o Verbo, ou a palavra? Porque, veja, verbo ou palavra, quer dizer que a palavra de Deus Pai nos é transmitida por meio de Jesus. Isso ocorre 100% das vezes, a ponto de ser verdadeiro se dizer que Jesus é a palavra. Jesus, ele disse em João capítulo 6, eu sou o pão que desceu do céu. Vamos lá? Versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Depois,
No versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Aí os discípulos ficaram confusos, né? Versículo 61. Aliás, 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles entenderam quando Jesus falou: eu sou o pão da vida. Ah, ele é o pão. Mas como é que a gente vai comer ele? Será que a gente vai comer a carne dele? Não estavam entendendo. Aí Jesus esclareceu isso aí. Verso 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então Jesus quer dizer, olha, ninguém vai comer a minha carne, mas vocês vão simbolicamente comer a minha palavra. Aquilo que eu falar, vocês devem acreditar naquilo que eu digo. Prova de que o entendimento é esse está no próximo verso, que é o 64. Jesus emendou dizendo: mas há alguns de vós que não creem. Que não criam no quê? Na palavra dele. Então, Jesus usa este significado espiritual. Ele é a palavra. Comer a carne do Filho de Deus significa literalmente crer naquilo que Jesus fala. Agora, o que Jesus fala são palavras dele ou são palavras do seu Pai? Faltava essa conexão. Vamos para João capítulo 12. João 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Jesus, ele é o porta-voz do Pai. Aqui a gente chega no ponto necessário para entender o que aconteceu na entrega da lei lá no Monte Sinai. Disse que Deus desceu no monte, isso é verdadeiro, e ali proclamou os 10 mandamentos. Mas como é que ele proclamou? Como é que o rei proclama? O rei, ele possui o arauto. Faz tempo que a gente não ouve falar disso, né? Quem que é o arauto? O arauto é quem fala. Não sei se vocês já viram, até aqui no Brasil, né, quando o presidente Bolsonaro vai participar de alguma coisa, ele não fica falando em toda a cerimônia. Tem um cerimonial que é a pessoa quem fala. E por vezes há o porta-voz do presidente. Existe, inclusive. O porta-voz é quem atende os jornalistas, muitas vezes. Não é assim? Aqui no nosso caso era o general Barros Rego, se eu não me engano, não era? É uma coisa assim, não lembro agora. É como quando, durante uma guerra, por exemplo, antigo romano, no? Uhum. Por exemplo, il imperatore mandava il suo messaggero na tribù nemica e diceva assim: vai lá e di assim, assim, assim. Ambasciatore andava lá e falava assim: eu, por exemplo, Giulio Cesare, Uhum. ele não era Giulio Cesare. Perfeito. Eu, Giulio Cesare, gli dico: se você se arrende, avrà salva la vita. Ok. Vou passar aqui a ilustração. Né? Exemplo. O Império Romano estava atacando uma cidade, queria que eles se rendessem, então o imperador mandava um embaixador. Esse embaixador chegava ao pé da muralha e falava: eu, Júlio César, vos declaro que se vocês se rendem, eu preservo a vossa vida. Né? Mas o embaixador não era Júlio César. Júlio César estava tranquilo lá no seu trono. Ele não ia ficar naquele campo de batalha lá, né? Arriscar sua vida. Mas o embaixador falava por ele. Ora, Jesus disse: o que eu falo como o Pai me tem dito. Jesus era o porta-voz do Pai. Portanto, o que aconteceu no Monte Sinai? Deus desceu, mas Jesus também desceu.
ouviu-se uma voz, mas a voz era de quem? De quem era a voz, irmãos? Jesus. Quem é o verbo? A palavra, Jesus. Ele era quem falava, mas a origem daquelas palavras era de quem? De Deus Pai. Por isso, quando lemos o Velho Testamento, e falou Deus todas estas palavras. Ah, mas eu acho então que foi Deus Pai quem falou. Espera aí. Ele falou, mas falou através de quem? Quer ver um exemplo simples nos nossos dias? Às vezes a gente senta para conversar com uma pessoa, e a pessoa fala uma coisa para nós, aquilo entra, que nem uma flecha. A gente fala, olha, Deus falou através do fulano para mim. Não acontece? Deus falou através dele para mim. Eu reconheço que aquela palavra não tem origem no irmão, ela tem origem em Deus. Mas quem foi o porta-voz? O irmão que está ali. Entenderam? Então vejam como isso acontece com até mais frequência do que nós imaginamos. Mas às vezes só lendo na palavra fica difícil de extrair isso, né? Deu para entender o ponto? Ficou claro? Amém, né? Sim, irmã. Uma questão, não tenho certeza onde está escrito, mas acho que em Hebreus é citado, havendo Deus falado uma vez, falará ainda outra vez. A qual vez estava se referindo que havendo Deus falado uma vez? Ah, ok. Eu achava que fosse essa da lei. Entendi, tá bom. Vamos lá em Hebreus, né? Hebreus 12. A pergunta é, em Hebreus 12 é dito, havendo Deus falado uma vez, ele vai falar uma segunda vez, né? Então, quando ele teria falado aquela outra vez? Hebreus 12, versículos 25 em diante. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra. Mas agora anunciou dizendo, a uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Olha que interessante, irmãos. A gente toma por certo que, foi Deus o Pai quem falou. Mas onde que está escrito aqui que foi Deus o Pai quem falou? Me ajudem. Às vezes, né, a gente olha assim a coisa. Quem é o porta-voz de Deus? Jesus. Então, por que ele fala, não, aquele advertiu da terra uma vez? Qual foi a diferença do evento do Sinai para os demais eventos nos quais Deus falou ao seu povo? Ora, no Sinai houve uma demonstração do quê? Do poder de Deus. Disse que o monte fumegava, a terra tremia. Não era assim? E parecia que havia um fogo consumidor lá em cima. Deus se manifestou em poder. Mas nem sempre ele se manifestou em poder. Ele se manifestou de diversas outras formas. No próprio livro de Hebreus, o apóstolo Paulo inicia a carta dizendo que Deus se manifestou de muitas formas diversas. Vamos lá. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, Deus fala de diversas formas. Ele escolheu que na ocasião do Monte Sinai, ele falasse em meio a trovões, a relâmpagos. Ele queria impressionar com os israelitas com a terrível majestade da sua lei e da sua presença. Ele entendeu ser necessário. Por quê? Bom, isso está na sabedoria dele, né? Não nos é dado o porquê. Mas quem falou, nós acabamos de ver, foi Jesus. Então, ok. Naquele momento a voz se manifestou em poder. Então aí está o ponto em causa em Hebreus 12, né? A voz de Cristo se manifestou, mas nem sempre foi em poder. Por exemplo, Jesus apareceu para Josué, em Josué capítulo 5, e ele disse, eu sou o príncipe, o capitão do exército do Senhor. Apareceu conversando, como estamos aqui, né? Os dois, assim, conversando. Então,
foi de uma forma diferente. Não foi em poder, glória e majestade. Essa majestade foi velada naquele momento. Quando Jesus veio aqui na terra como uma criancinha em Belém, ele não veio como a majestade do céu, ele veio como um bebê, certo? Então Deus se revelou de diferentes maneiras. Em especial no Sinai, ele se revelou com terrível majestade. Por quê? Os israelitas precisavam ser impressionados com a majestade, com a grandeza da sua lei, para que então aprendessem a temer a Deus. Não digo ter medo, respeitar. Respeitar. E isso vai acontecer de novo. Veja, hoje estamos na dispensação da graça, que o pessoal diz, né? O tempo no qual Deus oferece a sua misericórdia. Todos que quiserem se arrepender podem ser perdoados. Isso quer dizer dispensação da graça, né? Só que a Bíblia fala que Deus vai mudar as coisas em breve. Deus é bom, mas Deus não é bobo, certo? As pessoas vão abusando da paciência de Deus até chegar um ponto em que ele vai o quê? Castigar. E aí é que vão ser derramadas as pragas do Apocalipse. Por isso que fala que lá vai ser derramada a ira de Deus. E então, ele diz que vai comover não só a terra, mas também o céu. A voz de Cristo vai comover a terra. Ele já comoveu a terra na época do Sinai, falando por Deus, e também vai comover o céu. Onde é que a gente vê essa voz? Isso está no Apocalipse. Justamente na época em que Deus vai castigar, em que Jesus vai mudar seu modo de agir. Apocalipse 16, versículo 1. E eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Versículo 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Qual foi o resultado dessa voz ecoar na terra? Próximo verso, 18. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Este é o momento no qual aquela voz que abalou uma vez a terra, abala também os céus. Aí há vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Não sei se deu para fechar o ponto, né? Ou seja, em ambos os casos, Jesus continua sendo o porta-voz. Mas o que poucos consideram é o seguinte, e eu não sei até se aqui existe esse conceito de forma clara. Quem vai aplicar as 7 pragas? Deus ou Jesus? Né? Quem vai aplicar as 7 pragas, irmãos? Deus. Vamos para João capítulo 5. Versículo 22, João 5, 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem é que executa o juízo? Jesus! Irmãos, isso Jesus retratou numa ilustração que ele falou para os fariseus. Ele disse assim, que nós devemos nos quebrar sobre a rocha, porque aquele sobre o qual essa rocha cair, será reduzido a pó. Quem é a rocha? Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de quebrar o nosso coração sobre a rocha, enternecer o nosso coração pelo amor de Jesus, né? Aceitá-lo e segui-lo. Então nós caímos sobre ele.
Mas quem não aceitar, finalmente essa rocha vai cair sobre ele. Jesus vai executar a ira de Deus. Daqui, por inferência, nós conseguimos entender o seguinte: quem é que vai aplicar o castigo do lago de fogo? Jesus também. Quem é que executa o juízo? Ele, para que todos honrem o Filho do mesmo modo, porque honram o Pai. Ah, mas o Pai fica muito diminuído então, porque ele não faz nada. Espera aí, Jesus quando veio aqui, o que ele falou? Eu não vim... Ele falou, o Pai é maior que eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em tudo que Jesus faz, ele faz a vontade do Pai. Aí também a gente observa a unidade que existe entre ambos. E o não compreender a unidade que existe entre o Pai e o Filho é a razão de tantos desentendimentos e de tantos problemas até no seio da igreja. Porque quando se entende que há uma unidade perfeita entre ambos, nós começamos a entender o que o Senhor espera em termos de harmonia de ação. Verdade? Ora, se eu sou enviado amanhã para atender nossos irmãos da África, eu vou em nome de quem? Falem aí, irmãos. Vamos considerar a igreja aqui. Eu estou representando vocês. Eu vou lá fazer o que o meu nariz aponta? Não. Né? Ora, afinal de contas, vocês depositaram a confiança de que eu vou lá e vou fazer um trabalho responsável, guiado pelo Espírito do Senhor. Não é assim? É assim. Então, unidade. E vice-versa. Né? Quando vocês estão lá nos campos de vocês, também eu estou imaginando que todos nós estamos agindo em harmonia de ação. Jesus saiu lá do trono, veio aqui para a terra, estava aqui. Deus estava lá, né, depois do portal do Órion, das Três Marias lá. E aí a comunicação ainda assim existia, ela nunca se perdeu. Eles estavam constantemente em comunicação. Jesus orava, recebia instruções de Deus, fazia a sua própria... a vontade do Pai, digo, né? Então era isso. Irmãos? Exatamente, a ira do Cordeiro, Apocalipse 6. Que é uma evidência de que é Jesus quem aplica a ira, as 7 pragas. Quando a gente fala de ira na Bíblia, tem a ver com as 7 pragas, né? Porque em Apocalipse 16, versículo 1, está escrito: ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. No capítulo 15, versículo 1, é dito assim: vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, quando fala-se em ira de Deus, pense, 7 pragas, né? As pragas do Apocalipse. Agora sim, Apocalipse 6, versículos 15 até 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Ora, sempre quando a gente fala do Cordeiro, você pensa no Salvador, não é assim? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quantas vezes você ouviu falar da ira do Cordeiro? No verso 17 fala da ira deles, né? Isso, né? Versículo 17. Porque é vindo o dia da ira deles, ou da sua ira. E quem poderá subsistir? Ou seja, quem aplica a ira de Deus é o Cordeiro, é Jesus. Né? Da sua, é que tem uma versão que fala da ira deles, que acho que é atualizada, né? É isso aí. A ira de Deus é aplicada por Jesus, né? Sim? Vou fazer a pergunta sobre o Espírito Santo. Ok. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 26 e 27, vai dizer assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. E não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de maneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que pensa nos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos.
Aí esse verso está dizendo que o Espírito intercede, né? Ok. O problema é que em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, ele vai dizer que o único intercessor, mediador é Cristo Jesus. Correto. Aham. E aí tem muitas pessoas que veem esses versos aqui de Romanos 8 e elas dizem, olha, tá vendo? O Espírito Santo ele intercede, então se ele intercede ele é uma pessoa. Ok, então vou repetir entendi, vou repetir a pergunta. Muitos, com base no texto de Romanos 8, versículos 24 a 27, defendem a ideia de que existe mais de um intercessor, ou seja, não é só Jesus, existe um outro Espírito Santo, né? Posso afirmar que essa ideia é fruto de não entender corretamente o próprio texto. Porque no próprio livro de Romanos capítulo 8, um pouquinho mais para frente, no versículo 34, o próprio apóstolo Paulo esclarece que o intercessor é Jesus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem que intercede por nós? Jesus. Restaria o escape, né, do argumento mas aqui está dizendo que ele também intercede por nós. Então tem o Espírito e tem ele. Então, para fechar o ponto, tá bom, foi o apóstolo Paulo quem escreveu Romanos. Paulo também escreveu 2 Coríntios, capítulo 3. Lá ele diz que o Espírito é Jesus. Aí ele fecha o ponto, né? 2 Coríntios, capítulo 3. Falando dos judeus que não criam em Jesus, no versículo 15, ele diz assim: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E a outra versão que diz, o Senhor é o Espírito. Então o texto está dizendo, olha, o judeu não aceita Jesus. Então quando ele lê Moisés, o que é Moisés? Quando ele fala assim, ele leu Moisés. É só você ler o verso anterior, verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o Antigo Testamento. Então o judeu lia o Antigo Testamento, que foi escrito em grande parte por Moisés, e aí ele não entendia tudo. Porque enquanto ele não aceitava Jesus, ele não entendia que cada vez que se sacrificava um cordeiro, esse representava Jesus, certo? Que o sacerdote representava Jesus, e assim por diante. Então, eles não conseguiam entender que Jesus estava sendo exemplificado naquelas cerimônias que Deus ensinou lá no Antigo Testamento. Eles não conseguiam, por exemplo, entender que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles achavam que se eles pecavam, tinha que sacrificar um cordeiro, e basta. Entendem? Então, aí o apóstolo fala, não, quando ele se converte ao Senhor, o Senhor Jesus, aí ele entende. O véu é retirado. O véu é como se fosse uma venda no olho que não permite ele enxergar. Mas quando ele aceita Jesus, ele começa a enxergar essa verdade espiritual que estava lá no Antigo Testamento. Bom, em seguida ele emenda. O Senhor, o Senhor Jesus, ele é o Espírito. Ora, então agora eu posso voltar para Romanos? Pois a Bíblia disse lá que o Espírito intercede, certo? Então vamos lá. Vou escrever aqui. Aqui está o ser humano, né? Bem iconizado. Aqui. Esse braço. Tá aqui. Então, a Bíblia disse, o Espírito intercede. E também diz no mesmo livro de Romanos 8, Cristo intercede. Mas daí Paulo disse, Cristo é o Espírito, certo?
Então esses dois são uma mesma coisa. Tá, mas daí como é que eu entendo isso aqui? Simples. Quando a Bíblia diz Cristo intercede, eu posso pensar em Jesus, aquele que eu vou abraçar quando eu estiver no céu. Carne, osso, braço, cabeça, membros, né? Está lá o nosso intercessor, uma pessoa. Ele está lá, intercedendo por nós no santuário. Agora, quando a Bíblia diz Espírito, não é Jesus em pessoa. Ah, isso é a ideia do pastor. Não é não. Isso é o que a Bíblia diz. João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Veja, Jesus estava em pessoa, mas daí o que ele fez? Ó. Quer dizer, o Espírito não era ele em pessoa. Era o que saía dele, o sopro, né? E esse sopro atuava aonde? Onde é que o Espírito atua, irmãos? Na mente da pessoa, no coração da pessoa. Sabe aquela voz da consciência? É isso aí. Então o que acontece? O Espírito de Jesus é a voz da consciência intercedendo na minha mente. Agora, Cristo em pessoa, ele intercede no trono de Deus. Olha que diferença. Então, na prática é o seguinte: ele fica intercedendo na minha mente. Olha, se arrependa, peça perdão. Jesus fica me influenciando com o seu espírito, né? Aí chega uma hora que realmente eu cedo a esta influência, me coloco de joelhos, falo: Senhor, me perdoe, em nome de Jesus, amém. Aí o que acontece? O anjo leva essa oração até lá ao santuário, onde Cristo intercede, e ele intercede. Ele apresenta essa minha oração a Deus e fala: Senhor, por este eu morri, perdoa o pecado dele. Aí Deus perdoa. Então é um ciclo, né? Esse ciclo tem origem em Deus, mas daí passa por Jesus. Jesus vem e intercede na minha mente. Aí ele me leva à ação. Agora ele pega e intercede por mim de novo, de acordo com o meu desejo. Ou seja, Cristo é um Salvador completo. A salvação vem toda dele, né? Desde o início, desde me convencer do pecado até o final em interceder por mim. Compreende? Esse espírito. Tem duas perguntas aí. Opa, terceira. Vamos, ordens então, né? Ordem. Irmão, depois a irmã, a mãe e... Não, o irmão aqui, daí a irmã, depois o irmão aqui. Na verdade, só uma colocação sobre o que o senhor falou, porque como muitas pessoas fazem uso desses versículos para dizer que o Espírito Santo ele realmente é uma terceira pessoa separada de Cristo, não só contraria aquele texto lá de 1 Timóteo 2,5, não diz que o único mediador é Jesus Cristo, como também dá até base para os católicos eles entenderem que Maria de fato é medianeira. Eles entendem que Maria é intercessora e medianeira como Cristo é. Isso não é bíblico. Né? E isso acaba que eles acabam colocando pretexto para eles dizerem que Maria também é medianeira. Sim, verdade. Esse espírito, né, quando Cristo atua na nossa mente através do espírito, não seria o ministério dos anjos, que fala que não são eles todos espíritos ministradores? Ok, aqui essa parte de como o Espírito intercede, eu creio que Deus nos deu um exemplo de como isso acontece dentro do nosso próprio corpo. O salmista diz, né, de modo maravilhoso eu fui formado. Como é que o sistema nervoso do nosso organismo funciona? Vamos lá, eu não sou médico, mas um pouquinho a gente já aprendeu, certo? Então, eu não vou desenhar o cérebro da forma certa, nem tenho essa pretensão. Mas está lá o cérebro com os seus dois hemisférios, né? E aí, aqui tem acho que é o cerebelo, né? Tem alguma coisa assim, aí ele liga lá na espinha dorsal. Não é isso? Aí saem os nervos, né? Tem nervos que vão para os braços, né? Aí ramifica lá, tá? Sim. Acho que aqui já é suficiente. Então, como é que funciona?
nós temos um centro de comando, está aqui no cérebro, né? Esse centro de comando, ele manda o impulso nervoso. Esse impulso nervoso, ele é transmitido pelos neurônios. Neurônio atrás de neurônio, neurônio atrás de neurônio. Um vem transmitindo, né? São ligações químicas. Então ele vem, até chegar aqui nessa terminação nervosa que está nos meus músculos. E ele dá um sinal, contrai esse músculo aí. Ele contrai, fecha a mão. Certo? Então, veja, existiu todo um caminhar dessa ordem aqui. Os médicos dizem que o que faz efetivamente isso acontecer é a química, são as ligações químicas existentes entre os neurônios. Então, a química, nós podemos falar que essa palavra química, ela se refere ao fluido, por assim dizer, que passa, né? Que permite com que os neurônios se comuniquem. Os neurônios entre si, é interessante que a estrutura deles lembra seres com asas. Alguém até já fez isso, eu não lembro exatamente como é um neurônio. Acho que é assim, né? É assim, assim. Sim. É isso, né? É isso? Aí vem com uma perninha para cá. Aí aqui, eu não lembro agora se... É tipo um... Como se fosse os pés. A irmã é enfermeira, não é? Quer desenhar para nós, por favor? Desenha aí para nós. Vamos lá, cada um no seu quadrado, né? Vamos lá. Alguém me disse que a irmã era enfermeira. Minha esposa falou. Então, vamos lá, usando o talento aí, em nome de Jesus. Por favor, irmão, desenhe o neurônio para nós. Quem sabe, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, aprende. Ah, agora está mais coerente. Ah, tá aí. Ah, isso. Essa é a sinapse, não é? Que é a conexão ali. Que vão estar em contato com esses aqui para passar para os próximos. Ótimo, perfeito, irmão. Está aqui. Então me ajudou bastante, né? Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Isso aqui que me chamou a atenção, né? Vou fazer um desenho em vermelho, uma silhuetinha aqui. Vejam se eu estou forçando ou não. Né? Mais ou menos assim, né? Só faltava uma cabecinha aqui, mais ou menos. Essa estrutura aqui, ela lembra, assim, muito de longe, né? A silhueta da asa de um anjo. É assim que eu queria chegar. O céu é um lugar de ordem. Assim como no corpo humano, as mensagens saem do cérebro e são transmitidas neurônio após neurônio, através dessas ligações químicas, até chegarem na ponta aqui. Da mesma maneira, as ordens que saem do trono de Deus são transmitidas primeiro para os 4 seres viventes, que são anjos mais fortes, destes 4 seres viventes para anjos menores, eventualmente para os nossos anjos da guarda, e esses anjos chegam até nós, e aí nós agimos, nós somos os músculos nesse corpo aí, por assim dizer, que nos movemos na Terra, compreendem? Então, não é possível explicar o que é o Espírito Santo, assim como é difícil você dizer exatamente o que faz os neurônios se comunicarem um com o outro aqui, né? É complexo isso aqui, o corpo humano é extremamente complexo, só que nós sabemos que existe essa comunicação, não é assim? Não é possível definir a natureza do Espírito Santo. A natureza dele é um mistério. Mas o que nós sabemos é que ele age. Como é que ele age? Age através dos anjos, assim como a comunicação se dá através dos neurônios. E isso explica, aí chegando no comentário feito pela minha mãe, o fato de que em Hebreus capítulo 1, versículo 13, ele fala o seguinte a favor, em respeito ou em relação aos anjos. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?
Então a Bíblia chama os anjos de quê? De espíritos ministradores. Ora, e por que a palavra espírito? Para nos dar essa conexão, para mostrar que eles agem, eles atuam nesta comunicação que ocorre entre o céu e a terra. E aí, nesse contexto, veja, a Bíblia diz que Deus, o Pai, é espírito. Alguém conhece o verso? João 4, né? João capítulo 4. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, olha só como é que a Bíblia vai linkando, né? Deus é espírito. Aí nós já vimos que Jesus é o espírito, não é assim? O espírito. Aí passa para os anjos, que são... Opa! Ah, tá. Os anjos são espíritos. E nós? João capítulo 3. Versos 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Quem foi batizado ontem? Levante as mãos. Olha os espíritos aí. Hã? É. Certo? Então, homens. Mas como é que eu vou entender isso? Será que o espírita está certo então? Que ele fala que são todos espíritos? Não, o espiritismo não está certo. Nós não temos duas naturezas, uma carne e a outra, tipo um fantasma aqui. Não tem, não existe isso aí. Quando fala de ser espírito, significa ser um ser em harmonia com a lei espiritual. Ou seja, um ser em harmonia com a lei de Deus. Prova bíblica, Romanos 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei é de natureza espiritual. Os 10 mandamentos são de natureza espiritual. Ah, mas está difícil de entender. Entenda o seguinte, se você obedece os 10 mandamentos, você é um ser espiritual. Ficou mais fácil assim? Se você não obedece os 10 mandamentos, você é um ser carnal. Você está vivendo segundo a tua carne, a tua própria vontade. Correto? Agora, a palavra espírito é usada com mais de um sentido na Bíblia. Por exemplo, Deus é um ser espiritual por natureza. Por quê? A lei é uma transcrição do seu próprio caráter. Jesus é o Espírito. Ora, ele é a revelação do caráter de Deus para nós, por isso ele é o Espírito. Os anjos são seres espirituais, por isso que a Bíblia diz que eles são espíritos, porque os anjos estão em harmonia com a lei de Deus. Mas os demônios, eles têm um outro nome. Eles têm o nome de espíritos maus, espíritos das trevas, espíritos imundos. A Bíblia sempre usa esses adjetivos em relação aos demônios, para mostrar que eles não são espíritos no mesmo sentido que os anjos de Deus são espíritos. Correto?
E os homens, quando aceitam a Cristo, nascem de novo, obedecem à lei de Deus, são seres espirituais. Todos eles estão em harmonia com a lei espiritual. Outra forma de dizer é que esta é a família espiritual. Aqui na Terra, essa família é composta dos crentes. E aqui nós observamos, como várias vezes anteriormente já dissemos, a igreja na Terra e no céu é uma só. Aquilo que somos nós, os anjos também são. Nós somos seres espirituais obedecendo à lei. Os anjos também. Então nós somos da mesma família. Daqui nós podemos entender um verso de Paulo que muita gente tem dificuldade de entender, que encontra-se em Efésios, capítulo 3. Eu gosto muito desse trecho da Bíblia. Efésios 3, versículo 14. Diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A família é uma só. Os anjos agem em harmonia conosco. Amém? Amém. Bom, ficou claro o ponto? Não sei se... né? Nella Bibbia molte volte Muitas vezes na Bíblia, si trova il termine l'angelo del Signore, O anjo do Senhor. Tá. o l'angelo di Dio, no? Aham. Particolarmente in Genesi Uhum. 32 Gênesis 32. c'è la lotta tra Giacobbe Uhum, e uhum. l'angelo, no? Di notte. Aham. Aquí nel primo versículo è descritto come un uomo, no? Uhum. Vamos a leerla da 34 gli altri. No, 24. Ok. Então, Gênesis 32, 24 está falando da luta de Jacó com o anjo, o qual é dito como anjo do Senhor. Essa é a pergunta. Ok. Primeira pergunta. Quando si parla di angelo del Signore o angelo di Dio, è Gesù? Tá, então a primeira pergunta. Quando a Bíblia fala a expressão o anjo do Senhor, refere-se a Jesus? Né? A resposta é, por exemplo, no livro de Êxodo, é assim. Eu já volto lá para o Gênesis, tá? Mas em Êxodo 23, versículo 20. É dito assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Deus diz que o nome dele está no seu anjo. O nome de Deus é o quê? O seu caráter. E o caráter de Deus é perfeitamente refletido na pessoa do seu Filho Jesus. Então, o anjo do Senhor é quem? É Jesus. A palavra anjo também significa mensageiro. Então, quando a gente entende o anjo como mensageiro, o primeiro mensageiro de Deus é Jesus, porque ele é o primeiro a receber para depois comunicar, né? Então, ele é o anjo do Senhor. Segunda pergunta è nel versículo 26, sempre di Genesi 32. Agora, Gênesis 32, versículo 26. No, 25. 25. Quer que eu leia? Ok. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então, Jacó sta lottando contro Gesù, praticamente.
A minha pergunta é, mas por que Jesus não poderia vincere a Giacobbe? Ah, ok. Então a pergunta é, Jacó estava lutando com Jesus e lutou com ele a noite toda, né? Por que Jesus não podia vencer Jacó? A resposta óbvia é, Jesus podia vencer e com muita facilidade. Tanto que chegou um dado momento, ele simplesmente tocou na junta da coxa de Jacó e já deixou ele para o resto da vida manco, né? Mas por que ele deixou Jacó lutar com ele? Ele lutou ali com Jacó. Em primeiro lugar, irmãos, em toda a Bíblia, nós vemos que quando Jesus se aproxima de alguém, ele sempre se aproxima para ajudar e não lutar ou derrubar, correto? Então, Jesus se aproximou de Jacó com a intenção de ajudá-lo. Mas o problema é que Jacó suspeitou de que fosse um inimigo. Jacó estava com medo, porque o irmão vinha junto com 400 homens atrás dele. Então Jacó chegou a suspeitar de que eventualmente ou o próprio irmão, ou algum dos 400 homens, ou algum bandido já o tinha encontrado, né? A Bíblia diz que naquela mesma noite ele ficou sozinho, ele estava sozinho. Versículo 24. Jacó, porém, ficou sozinho de noite. Alguém põe a mão no teu ombro, né? Ele imediatamente começou a lutar. Tá, e por que Jesus na hora já não falou, eu sou Jesus e tal, né? Da mesma maneira pela qual, muitas vezes a gente se debate com uma série de ideias nossas, e parece que demora um tempo até nós entendemos que o caminho não era por ali. Parece que Jesus nos deixa debater, né? Mas por quê? Enquanto nós estamos muito determinados na nossa própria ideia, fica difícil da gente aceitar. Muitas vezes Jesus dá corda para nós que nem quando se pesca o peixe. Já viu como você faz para pescar o peixe? Hã? Quer dizer, eu não sou um pescador, assim, temos aqui alguém que é exímio nisso, né, irmão Luiz? Vamos lá, pescar com linha. O que você faz quando o peixe mordeu a isca? Primeiro você tem que dar um tronco nele para poder alcançar o peixe para ela. Ok, e depois? Depois puxar o peixe. Puxar. E se o peixe é grande, o que você faz? Força, né? Muita força. Força. Eu já ouvi dizer que tem que deixar o peixe cansar. Sim. Faz sentido isso? Também faz sentido. Faz sentido, né? Você não precisa tanta força, né? Ah, E para ele nem estourar a linha, você não estoura a linha. ah, então tem uma razão, né? Você tem que, o peixe tem que cansar, né? Então, sabe, quando a gente não está cansado, às vezes nós estamos tão determinados em fazer a nossa própria vontade, que se Jesus chega e revela a vontade naquele momento, a gente simplesmente rejeita. Agora, quando a gente já bateu muita cabeça e está cansado e não aguenta mais, aí ele oferece a salvação, a gente se agarra nele na hora, né? Então, é por isso, né? Jesus às vezes tem que dar linha, né? A gente vai pelo caminho errado, ele dá linha e deixa até a gente cansar, porque daí a gente vem mais fácil, né? Amém, pescador de homens, né? Isso aí. Ah, tá, só finalizar aqui, daí irmã Ângela e pastor Jailson, ok. Hã? Um comentário? Então... Exatamente. Quem poderá resistir à vontade de Deus? Ninguém, né? Resiste. Outro exemplo disso foi quando Paulo caiu do cavalo. Saulo, né? Saulo estava perseguindo, aí Jesus disse assim, Atos 9, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro és para ti recalcitrar contra o aguilhão. Esse termo aí minha mãe que me explicou uma vez, lá no passado, né? Recalcitrar contra o aguilhão, aqui no Brasil é dar murro contra a ponta da faca. Né? Não sei se lá em Moçambique se entende assim também, pastor? Dar socos contra a ponta da faca. Tuc, tuc, né? Machucar a mão. Né? Então, Jesus falou para Paulo, Paulo, é duro para você querer bater na faca, vai se machucar. Né? Paulo estava machucando a própria consciência, perseguindo os seguidores de Jesus. A consciência dizia, Jesus é o Messias. E a razão de Paulo dizia, Jesus é um impostor. Né? E aí estava a luta. Né? Ok. La terza e ultima pergunta è versículo 28. Ok. Gesù sta parlando ele, no? E dice, come diceva? Vabbè, il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato contro Dio e hai vinto.
Ok, Gênesis 32, verso 28, quando ele diz, Jesus fala para Jacó: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Você fala, poxa, mas ele lutou com Jesus. Como é que ele disse que lutou com Deus? Né? Essa é a pergunta. Aqui entendo, mas aqui entendo porque Jesus disse, você lutou com Deus, porque Jesus é representante de Deus. Isso, Jesus é um representante da presença de Deus. Por que fala, aí vinto, você venceu? Ah, e por que disse você venceu? Porque só tem um jeito do homem vencer, na presença do Senhor. Quando ele reconhece o seu pecado e se entrega. Aí ele é vencedor. Porque o apóstolo Paulo disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu acho que eu sei muito, vou pregar, parece que eu esqueço o verso, né? O pessoal olha com aquela cara de paisagem para mim, assim, como se não estivesse entendendo, né? O que eu quero dizer, né? Então, sabe? Agora, quando eu não me acho nada, estou afligido, estou orando a Deus, lutando por livramento, aí eu falo uma frase lá, o pessoal, nossa, muito obrigado, Deus te usou hoje, você falou muito comigo. Você fica pensando, nossa, ele mal sabe o que eu estou passando, né? Mas é verdade, irmãos, quando a gente se sente um nada, o apóstolo Paulo disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Entendem? Então, é o inverso. E aí, irmãos, até isso é um aprendizado para nós, tá? No ministério. Porque, olha, é uma coisa impressionante. O ser humano, você não pode dar nada para ele. Você der uma medalha e já sai todo assim, né? Então, o que acontece, irmãos? Não, mas é verdade, né? Um dia vi minhas crianças, né? Eu dei uma medalhinha que eu tinha ganhado, não sei aonde lá, dei lá, já vieram com a medalha, assim, todo feliz. O ser humano, gente, é terrível, né? O ser humano é um poço de vaidade, todos nós. Por isso que a Bíblia fala, vaidade, é tudo vaidade, né? Então, funda um ministério já, eu sou do 4º anjo, advertência final. Tá, e o outro que está olhando para ele está pensando, grande coisa, né? Então, irmãos, nós temos que entender o seguinte, quando nós nos derrubamos na presença de Deus, quando nós esvaziamos-nos de nós mesmos, nós não estamos nos sentindo como um nada, um lixo, aí sim é que Deus pode nos usar. E aí nós vamos atribuir toda a glória a Deus. Então, se você acordou muito confiante hoje, desconfie. É verdade, né? Sabe? E geralmente é assim, né? Deus te usa uma vez, Deus te usa a segunda, na terceira, opa, eu estou indo bem, né? Aí na quarta você vai lá e dá com o burro na água, puf, né? Por quê? Saiu sem Deus. Então, meus queridos irmãos, o segredo é humildade sempre, né? Cuide que não caia, né? Isso vale para nós. Hoje nós estamos no acampamento, né? Poxa, Deus está nos abençoando, nós estamos numa paz, numa alegria maravilhosa. Aí sai daqui. Se deixar a presunção chegar, vai ter queda lá na frente. Apóstolo Pedro estava andando sobre a água. Daqui a pouco tirou o olho de Jesus e afundou, né? E foi rápido. Alguém levantou a mão? Perdão? Tá. Pastor Jailson, em seguida, irmão Natalício. Uma pergunta feita há um tempo aí atrás, e eu respondi correto, eu creio que é assim. Aquele vinho ali, aquela transformada ali naquele casamento por Jesus, era o vinho fermentado, né? Ou suco de uva, né? Ok. A Bíblia diz em Provérbios que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 20, versículo 1. Diz lá: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Quem é que inspirou Salomão a escrever isso aqui? Jesus. O apóstolo Pedro diz que os profetas, né, procuravam entender em que ocasião o Espírito de Cristo os dizia. É o Espírito de Cristo. Se alguém tem dúvida com respeito a isso, né, quem inspirou, pode ir a 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3.
versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Opa, então a escritura é divinamente inspirada. Uma inspiração divina foi dada a Salomão e ele escreveu: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Quem inspirou Salomão? Jesus. Então Jesus vem à terra, daí ele vai contradizer o que ele inspirou e vai dar bebida alcoólica para eles. Faz sentido? Não, claro que não faz, né? Então, mas por que a palavra é a mesma? Espera aí, mas a palavra deve ser entendida no seu contexto. Aqui em Provérbios, ele fala o vinho e em seguida esclarece que tipo de vinho? Bebida forte. Agora lá no casamento, ele fala simplesmente vinho. Ele não diz bebida forte, certo? Então ele é o puro suco da uva, suco da vide. E a Bíblia já tinha usado no Velho Testamento essa expressão de vinho referindo-se ao suco da uva. Está em Isaías, eu acho que é 56. Deixa eu ver se acho aqui. Não. Ou é 65, versículo 8. Isaías 65, versículo 8. Ou seja, Isaías 65, versículo 8. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto em um cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos. Aqui ele está se referindo a uma cena muito conhecida dos israelitas. Os israelitas cultivavam videiras, colhiam uvas. Como é que eles colhiam uvas? Não tinha máquina, era na mão. E por vezes ele pegava o cacho e aí acabava puxando com um pouquinho de força. O que acontecia que ficava na mão dele? Um pouquinho de suco de uva. Uva é espremida mesmo, né? E aqui que ele fala, é o mosto espremido, é o suco, né? Ou outras versões dizem o vinho. Como quando se acha vinho em um cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. O que eles falavam? Escorreu na tua mão? Beba isso aí, aproveite, tem bênção nele. Ora, esse era o suco, porque a uva estava no pé, não estava fermentada, ele acabou de espremer. Então, ele está o suco puro, não fermentado. E aí, você toma aquele suco puro. Ora, quando Jesus abençoou aquele casamento, ele transformou a água em vinho, esse vinho aqui, suco de uva. Amém? Não sei se ficou claro, né? Amém. Sim, irmão? Não, peraí, irmão Natalício estava na vez, né? Aí, irmão Carlos. Estou para pegar o gancho aí, antes que a gente estava falando do espírito. Aham. Agora eu acho que vai entrar na questão do espírito do inimigo, né? Aham. Com relação aí, Mateus 17, capítulo 14, Aham. a questão da cura do jovem lunático. Ok. Isso tem a ver com relação àquela pessoa que tem epilepsia? Eu sempre tenho uma dúvida com relação a isso. Tá. Então, em Mateus 17, quando fala do jovem lunático, a pergunta é, isso seria a epilepsia? Mateus 17, versículo 15. Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o a teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então vamos lá. No contexto bíblico, o lunático refere-se ao endemoniado. Ele estava possesso por um demônio. E Jesus o expulsou. Agora, dito que, olha, ele sofre porque às vezes cai no fogo e às vezes na água, e quem tem epilepsia, onde está, às vezes cai, né? Aí começa aquele ataque, fica assim. Seria isso um quadro clínico? Seria um quadro de possessão?
Irmãos, a Bíblia nos fala para discernir os espíritos. Eu só de ouvir uma história é difícil, certo? Ah, fulano caiu na rua. É um quadro clínico? É um quadro de possessão? Né? Agora, existem algumas situações nas quais nos é possível, né, inferir a situação. Por exemplo, olha, o fulano tem epilepsia, tal, já levou no médico, ninguém consegue tratar e tal, tal. Ah, é? Então, às vezes a gente faz a seguinte pergunta: ele gostava de ouvir rock? Ele frequentava o centro espírita? Ele já foi em mesa branca, mesa negra? Né? Porque se já foi, tem um precedente. Se tem um precedente, pode ser que o demônio esteja atormentando. E isto sendo confundido com uma doença, né? No caso, a epilepsia. Agora, não, a pessoa nunca teve nada, né? Nunca se envolveu com nada demais, tá? E de repente começou a ter ataques e tal. Pode ser um problema clínico, né? Então, é difícil meramente falar assim, ó, o lunático é o epilético. Eu não me arriscaria a dizer isso. O que a gente faz, aí estou falando um pouco até de experiência aí da marcha já, né, pastoral, é você perguntar um pouco o histórico da pessoa, o ambiente onde ela está envolvida, né, para daí a gente conseguir entender melhor e Deus nos indicar o que é. E pode ser que o Senhor te diga. Às vezes você ora e Deus fala, o problema dele é esse. Né, já aconteceu comigo. Né? São dois versículos, na verdade, que a gente estava fazendo estudo a respeito da Trindade, né? Uhum. E os que defendem a Trindade, eles dizem assim, que Deus é triuno, Uhum. e aí falam da tricotomia, né, do homem, né? O corpo, alma e espírito. Uhum. E aí tem alguns versículos que são usados, né, quanto a isso, e eu queria o esclarecimento de dois, assim, até para Claro. que eu não... Então a pergunta é, há quem defenda a Trindade, aí ele usa uma filosofia, que é um argumento só filosófico, não é bíblico, de que, o homem é tricotômico, né, ou uma estrutura tripartite. E note que tudo que é do homem vem nisso aí, né? Até o nosso governo brasileiro é tripartite, né? O que é tripartite? Dividido em 3 partes iguais, ou 3 poderes iguais. No caso do Brasil, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário, que em tese deveriam ter igualdade de poderio. Agora vamos lá. Vamos falar pela Bíblia. A irmã pode me passar os 2 versos, aí a gente já trata, né? 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos lá. E Hebreus 4:12. E Hebreus 4:12. Perfeito. Primeiro Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, vou escrever aqui. Espírito, alma e corpo. Vamos começar pelo mais fácil. Corpo. Dúvida sobre corpo? Corpo humano, né? Nós temos corpo, certo? A Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e sangue, está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, certo? Então, e também o apóstolo Paulo diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, né? Então, o corpo está claro. Como é que eu santifico? Aqui diz, né? Como é que Deus me santifica no meu corpo? Ora, eu tenho que ter um cuidado com a minha saúde, né? Eu tenho que beber aquilo que agrada a Deus, comer o que agrada a Deus, né? Fazer exercícios físicos, descansar, etc. Tudo isso é para conservar o meu corpo. Devo conservar o meu corpo porque, conservando ele em saúde, eu também terei boa capacidade mental, né? A mente, o órgão da mente é o cérebro, e o cérebro se alimenta de sangue. O sangue, por sua vez, é produzido no estômago,
né? A partir do estômago. Por quê? O estômago é que recebe os nutrientes daquilo que eu como. E aquilo de alguma maneira distribui, né? Perdão, aquilo é distribuído, vai lá, né? E aí forma o sangue. Se o meu estômago for maltratado, então o meu sangue vai estar febril e a minha mente vai ser afetada, correto? Então vamos lá. Deus vai santificar o meu corpo. O corpo é isso, cabeça, tronco e membros, certo? Parte de carne. Espírito, o que é o espírito aqui? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, faz um comparativo que nos permite entender. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O comparativo é o quê? Mente de Deus com a mente do homem, né? E para fechar o ponto, para ver que é isso mesmo, a gente pode ir para o versículo 16, que é a sequência, é a continuação. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então a palavra espírito aqui está se referindo o quê? A mente. Outro exemplo disso encontramos em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Versículo 1. Diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. O que aconteceu na prática? Ele teve um sonho, ficou o quê? Com a mente afetada, certo? Perdeu o sono, deu insônia. Então, mais uma vez, espírito se referindo a mente. Então vamos lá. Espírito, mente. Então nós temos corpo, temos mente, e o que mais que a Bíblia fala que nós temos? Só sobrou uma coisa. O termo é alma, ok. Mas esse termo alma não é uma palavra assim que nós usamos hoje, na modernidade, para se referir ao que estou querendo me referir aqui. Antigamente o termo alma era referido à vida da pessoa. Vamos lá para Levítico. Levítico, capítulo 17, versículo 10. E 11. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo, porque a alma da carne está no sangue. Aí tem um asterisco aqui na minha Bíblia dizendo alma ou vida. A vida da carne está no seu sangue. Então a alma, ela é relacionada ao quê? A vida. E o que é a vida do homem? Lá em Gênesis capítulo 2. Verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha, esse verso nos ajuda, hein? Vamos lá. Então estava lá o corpo de Adão, deitado, né? Tá aqui. Mais ou menos, aqui o braço, a perna aqui. Pronto, só para ter uma ideia. Então, o corpo existia.
Nós vimos no outro verso que a alma está relacionada com a vida. E aí o Senhor soprou o espírito de vida. Então Deus soprou nas narinas dele aqui. Quando ele soprou, Adão se levantou. Agora ele era uma alma vivente. Presta atenção nas palavras. Alma vivente. Por que Deus coloca esse adjetivo aqui? Vivente. Por que ele não falou? E ele virou uma alma. Tem alguma informação aqui, não tem? Não sei se vocês já pararam para pensar. Tem alguma informação ali. Peraí, por que ele era uma alma vivente? Ora, a Bíblia diz que Deus soprou o espírito, ou fôlego de vida. Então a vida, ela veio através do espírito, ela estava relacionada com o espírito. Quando Deus tira o fôlego de vida de uma pessoa, ela deixa de ser vivente, mas ela deixa de ser uma alma? O que é isso aqui então? O que permanece? Certa vez os fariseus, os saduceus, vieram perguntar para Jesus como seria na ressurreição. Falaram, olha, uma mulher casou, aí o marido morreu, mas o marido tinha um irmão mais novo, daí ela casou com o irmão mais novo. E aí esse morreu, ela casou com outro irmão mais novo, e assim por diante, e eram 7 irmãos. E aí, na ressurreição, como é que vai ficar? Eles queriam colocar Jesus na parede, né? Como para dizer, ó, pergunta irrespondível para Jesus. Só que Jesus os reprovou. E ali ele acrescentou algumas coisas que é justamente o que eu gostaria de pontuar agora. Lucas 20, versículos 34 em diante. E respondendo Jesus disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem de ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. E agora? Esse verso me pareceu enigmático muito tempo, né? Mas depois ele ficou claro, e hoje nós vamos tratar disso aqui. Vamos lá. Fazer uma linha do tempo que eu acho que vai ajudar. Vamos lá. Então, aqui nós estamos com Abraão e Isaque. Estava ele, Isaque era menor, não, já era adulto, né? Abraão levando Isaque para ser sacrificado. Ambos vivos. Aí passa um tempo, X tempo lá, ambos estão mortos. Então, Deus falou que Ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Então, quando eles estavam vivos, ok. Aí eles morreram. E aí morreram lá no ano mais ou menos 1800 antes de Cristo, vai? Só para ter uma base aqui. E aí, lá no ano 31, depois de Cristo, Jesus fala assim, Deus é Deus de Abraão,
e de Isaac e de Jacó. E todos vivem. Mas onde que eles estavam, os corpos deles? Debaixo da terra, certo? Continuavam lá do mesmo jeito que a gente viu há um tempo atrás. Então como é que a gente vai entender que para Deus, Abraão e Isaac estavam vivos? Bom, o contexto é, Jesus estava falando da ressurreição. Não é assim? Verso 36. Já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Isso quando estiverem lá no céu. Ora, o que nos resta entender aqui? Nos resta entender que Deus, Ele vê que como Abraão e Isaac morreram na fé, a ressurreição deles é uma certeza. Então, para Deus, Ele enxerga a eternidade com os dois vivos. Entendem? Então, Deus é Deus de mortos e é Deus de vivos. E o que faz deles vivos? Bom, agora a gente pode voltar àquela questão de alma vivente, né? Adão foi criado, ele tinha um corpo, ele tinha uma mente, e o que ele tinha mais? Tinha uma personalidade, certo? Ele tinha traços de caráter. Todo mundo tem. Não é verdade? Traços de caráter. Ora, como é que ele pode dizer, como é que Jesus pode dizer que Abraão e Isaac para Deus são como vivos? Por quê? Pelo caráter que eles formaram. O que é que decide se nós vamos ter a vida eterna ou não? É o caráter. Então, aquele que morre na fé com o caráter preparado pelo Senhor Jesus, Deus enxerga ele como possuidor da vida eterna. Por isso que ele diz que a morte é apenas um sono. Então, para Deus, Abraão e Isaac estão vivos, porém dormindo. Correto? Mas o que está vivo deles? O caráter. Um caráter formado à semelhança de Deus é eterno. Assim como Deus é eterno. Irmãos, vocês estão aprendendo uma verdade nova hoje. Estou vendo os irmãos assim, meditando, mas é isso mesmo. Né? O caráter é formado à semelhança de Deus. Por isso o apóstolo João, ele disse na sua primeira carta, o mundo passa e a sua concupiscência, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O mundo passa e a sua concupiscência, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 João 2:17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ano passado nós perdemos o irmão Diolindo, um irmão com 97 anos, fiel, evangelista, evangelizava até o médico do SAMU, que via lá na casa dele, né? Fizemos o velório dele com muita tristeza, mas também com esperança. Por quê? Sabíamos que ele estava selado para a vida eterna. Tenho certeza que hei de vê-lo lá. A gente não pode julgar, mas eu tenho essa fé, né? Então, meus queridos irmãos, para Deus, quem morreu em Cristo só está dormindo. Ele continua vivo, porque quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso, meus queridos irmãos, não vale a pena a gente colocar as nossas afeições e a nossa esperança e força nas coisas deste mundo, porque elas vão passar. Mas o caráter que nós formarmos, ele permanecerá pela eternidade. Compreende? E aí a gente volta para a questão da alma. Nós temos que ser santificados no quê? No corpo, no espírito, que é a mente, e no caráter. O que é equivalente à vida? É o caráter. Adão estava aqui, corpo formado, traços de caráter de Deus, seguramente, mas enquanto Deus não soprasse, ou seja, ele já era uma alma, ele tinha traços de caráter, mas enquanto Deus não soprou o fôlego de vida, ele não se tornou uma alma vivente. Agora, quando acaba a vida da pessoa, Deus retira o fôlego de vida, então já não é uma alma vivente, é uma alma, é um caráter.
E nessa linha, nós podemos entender a questão do nome escrito no Apocalipse. O nome está relacionado ao caráter. Abram lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Ou é o 17, 8? Não, Apocalipse 17, verso 8. Hã? Bom, aí é as teorias, né? A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Agora vai ficar mais claro. Aqui está falando dos perdidos, certo? Os perdidos vão adorar a besta. A besta vai à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, se admirarão. Quem é que vai admirar a besta? Os perdidos, não os salvos, certo? Então, essa classe de pessoas tratada aqui é a classe dos perdidos. O que é dito a respeito desta classe? Parênteses. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Muita gente confunde isso aqui. Muita gente acha que isso tem a ver com predestinação. Ou seja, umas pessoas nasceram para se perder e outras pessoas nasceram para se salvar. Só que o que elas não entendem é que o nome está relacionado ao caráter. E aí a coisa fica clara. Veja. Qual é o nome ou caráter do adorador da besta? É bom ou é mal? É mal. Vamos resumir nisso. É mal. Não é bom. É mal. Alguém com um caráter mau vai entrar no céu? Então, o que estava escrito no livro da vida do Cordeiro não era José, João e Joaquim, né? Era a transcrição do caráter de pessoas que formaram aquele caráter à semelhança de Deus. Não diz a Bíblia que cada um de nós, quando formos ao céu, receberá uma pedra com um nome que ninguém conhece senão ele mesmo? Ora, essa pedrinha reflete o caráter que você formou. Por isso que ele é único, ninguém conhece, é só você. E isso está relacionado com esse texto. Lá no livro da vida, tem assim, caráter de uma pessoa, obediente, perspicaz, perseverante, esforçado, né? Tomara que seja o meu. Amém. Né? Alguém vai chegar lá. Alguém vai chegar lá. Tomara que seja eu. E talvez você esteja dizendo o mesmo, né? Tomara que seja eu. Vai ter um outro, caráter de uma pessoa paciente, humilde, sofredora, tal. Talvez alguns já estejam pensando, nossa, eu acho que vou ser eu. Né? Ver o sofrimento da vida, né? Aquilo que está passando e tal. Entendem? Então é o seguinte, o livro da vida, né? Ele tem lá uma série de caráteres. Na medida em que eu aceito a Jesus, eu vou formar um desses. Mas o ímpio nunca vai, né? Quem andar no caminho do erro vai formar um mau caráter. E esse mau caráter não está escrito no nome do livro da vida. Porque nenhum mau caráter vai entrar no céu. Deu para entender? Ou está meio confuso? Está novo, né? Novo. Aí eu tô deglutindo ainda, né? Tô digerindo isso aí, né? Então, pode parecer um pouco difícil de entender, mas vamos lá. A Bíblia diz que existe um livro da vida, desde a fundação do mundo. Certo? E nesse livro da vida estão escritos nomes. Ora, esses nomes refletem caráteres. Caráteres dignos de estarem lá no céu. Agora, se eu atingir um caráter desse, eu estarei lá.
Pela graça de Cristo é possível. Amém? Agora, quem se recusar, quem não quiser receber a oferta de Jesus, vai andar como ímpio, e de fato, o caráter de ímpio nunca esteve escrito naquele livro lá. Verdadeiro é, portanto, o texto. Nomes não estão escritos no livro desde a fundação do mundo. Os nomes dos adoradores da besta não estão mesmo. O caráter dos adoradores da besta não está escrito naquele livro divino. Sim, irmão? Irmão, eu tirei essa dúvida aqui em 1 João, capítulo 5, verso 6 ao 7. Ok. É bem intrigante, eu não entendi isso aqui direito. Ok. O irmão disse que não entendeu direito o 1 João, capítulo 5, versos 6 a 7. De fato, fica difícil entender quando as pessoas acrescentam o que não devia na Bíblia, né? Aí está o problema. Quem tiver uma Bíblia, versão Almeida, revista atualizada, Bíblia de estudo, vai ver que tem um trechinho ali que está entre colchetes. O trecho entre colchetes não pertence ao original e não estava nos manuscritos antigos. Acredita-se que esse trecho foi incluso na tradução feita por Erasmo, muito perto da época de Martinho Lutero, né? É uma tradução feita, se eu não me engano, a partir do texto ou da Septuaginta ou da Vulgata. Agora não está claro aqui. Mas, por influência da igreja, foi incluso um texto aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos ler o original, como era. Capítulo 5, versos 6 e 7. Este, Jesus, é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E são três os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Você vai achar que eu pulei o verso 7, certo? Não sei se você prestou atenção na leitura. Eu pulei. Por que eu pulei? Porque ele não se encontra no original. Tem várias Bíblias aqui, que devem estar no meio do nosso povo, que tem esse texto entre colchetes. E o próprio tradutor coloca: textos entre colchetes, significa que não pertence ao original, foram acrescentados. Só um momento, por favor. E, além disso, sobra o seguinte: tá bom, mas por que diz então que tem três que testificam no céu? O Pai, a Palavra, o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Eles testificam a favor do quê? Os três testificam de que Jesus era o Filho de Deus. Vamos para as provas bíblicas. Primeiro, João capítulo 19. João 19. Versículo 34, quando Jesus já estava morto. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Você fala: mas não entendi, não ficou claro ainda. Por que João achou que era tão importante mencionar que saiu água e sangue do coração de Jesus? Por quê? Ora, que saía sangue era óbvio, né? Afinal de contas, você furou, vai sair sangue mesmo. Agora, e água? A resposta nós a encontramos em Salmos capítulo 22. Versículo 1. Palavras de Jesus enquanto na cruz. Deus meu, por que me desamparaste?
Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Etc, etc. No versículo, um pouquinho mais para frente, versículo 14. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Estava escrito a respeito do Messias, que pelo peso do pecado, o coração dele se romperia em angústia e sairia água. Né? Meu coração derreteu-se como cera. Né? Eu me desfiz em água. Então, quando João viu que do coração de Cristo saiu sangue e também água, ele falou, poxa, está aí, cumpriu a profecia. Né? Esse era o Messias. Então, o sangue e a água testificavam de que Jesus era o Filho de Deus. E o Espírito? O próprio João disse. 1 João 4, versículo 2. Nisto conhecereis... 1 João 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, tanto o sangue, quanto a água, quanto o Espírito, os três concordam num só testemunho. O testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Este é o sentido da passagem de 1 João, capítulo 5, verso 8. Olha lá. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num quê? Um testemunho. Qual é a prova de que é testemunho aqui? Verso 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Compreende? Pode apagar. Obviamente, a gente não tem como explicar a mentira. Né? A mentira, você simplesmente deve declarar que ela é mentira. Falou assim, ela não estava lá. Irmão Roberto, eu possuo duas Bíblias, edições paulinas do ano 1991 e Almeida atualizada, apenas versão atualizada, se eu não me engano 2003 ou 2004, que não possui nem mesmo esse texto em concheiros. Depois eu te mando a foto. Tá certo, né? Então, Bíblias mais antigas não trazem esse acréscimo, né? A Bíblia de Jerusalém também fala que é um acréscimo, né? Isso aí, várias Bíblias comentam. A propósito, tá? Nós temos o livro aqui no Ministério, Todavia para nós há um só Deus o Pai. Neste livro são apresentadas as diferentes versões da Bíblia e mostrado o acréscimo e aonde estão as versões da Bíblia que contêm o texto certo, né? Então, dá uma olhadinha lá também, né? Se o irmão tiver